Fala nação, um excelente sábado para todos, um bom final de semana. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Mengão nessa preparação para encarar o Botafogo neste domingo em jogo que vale vaga às semifinais do Cariocão. Além disso, expectativas se Felipe Luiz vai com um time titular ou um time misto devido à final da Recopa Sul-Americana no meio de semana. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Público lá no Newton Santos para esse Botafogo e Flamengo. O jogo é 5h30 da tarde no domingo, valendo vaga na semifinal para enfrentar o Madureira, como eu disse há pouco. Informações do Flamengo, quem traz detalhes para a gente é o Juliano Lima. Fala, Juliano! Fala pessoal, tudo bem? O Flamengo se prepara para enfrentar o Botafogo no próximo domingo no estádio Newton Santos, quartas de final do Campeonato Carioca, jogo único que pode mudar o planejamento do Flamengo, pensando também na parte física dos jogadores. Pela primeira vez na temporada, o Flamengo tem 4 dias de preparação entre um jogo e outro, que pode fazer toda a diferença também para o condicionamento físico. Tem algumas dúvidas em relação a esse time, mas a base do time, por conta desse tempo de preparação, deve ser a mesma do último jogo contra o Vitória em Salvador. Mas em relação a mudanças, pode ter uma mudança ali na lateral esquerda. O Alexandro não sabe se vai começar jogando ou não por conta dessa questão física. O Ayrton Lucas pode entrar ali na posição. No meio-campo, o Paquetá pode ser uma opção ali jogando como segundo volante, mais uma vez, contra o Botafogo. E lá na frente, o Cebolinha, pelo lado esquerdo, tá voando, tá jogando muito bem, é o destaque do Flamengo até o momento. No último jogo deu assistência ao primeiro gol, fez o segundo gol contra o Vitória em Salvador e deve ser mantido, deve ser titular contra o Botafogo. Lembrando que o Luiz Araújo pode pintar com uma novidade, ele deve ser relacionado contra o Botafogo, ele que está recuperado de uma lesão na coxa direita. Volto com vocês. O clássico de domingo, né? A gente fala sobre o Campeonato Carioca, os enfrentamentos, né, Gonza? Falar desse Flamengo e Botafogo, esse Botafogo e Flamengo, e como as coisas mudam no futebol, né? Porque a gente viu um Botafogo ter tranquilidade para se classificar no Campeonato Carioca, o Flamengo flertar com o quadrangular do rebaixamento e nada disso entra em campo no domingo. Tudo fica para trás e agora é o Botafogo que tem uma sequência ruim de 4 derrotas consecutivas. Esse começo de temporada, nessa temporada inédita, né, que eu sempre ressalto aí, essa mistura de Campeonato Brasileiro com Campeonato Estadual, ela traz uma série de pegadinhas, né, uma série de armadilhas aí para os clubes, e aí as coisas mudam muito quando você consegue ter uma sequência aí de 2, 3 bons jogos. Você tem que comemorar muito porque não é fácil. Esse é um jogo que absolutamente não dá para fazer qualquer tipo de previsão, não vejo nenhum tipo de favoritismo, primeiro porque é um jogo, não é nem mata-mata, é só mata. Isso dificulta ainda mais, né? Eu acho que se fosse ida e volta, a gente poderia até falar de um certo favoritismo, porque a gente sabe da força do elenco do Flamengo, né? Mas acho que o jogo único complica até para fazer isso. O jogo único, ele diminui muito as distâncias, e eu acho que tem uma outra questão, que aí na semana que vem tem uma mistura maior ainda do que estadual e brasileiro. Tem Libertadores e Recopa. Então o Flamengo vai jogar com o Botafogo, mas já de olho no Lanús, que é o adversário dele da Recopa. O Botafogo tem a pré-Libertadores, tem um jogo dificílimo na altitude, em Potosí. E isso vai ser preciso entender. A minha grande dúvida é saber como tanto o Anselmi como o Felipe Luiz, como eles vão, que tipo de importância, que tipo de peso eles vão dar ao campeonato estadual. Por quê? No caso do Flamengo, sem a conquista da Supercopa, né, quando o Flamengo perde do Corinthians, ele gasta um pouquinho da gordura que ele tinha da conquista. Não é que foi crise, nem o Felipe está com o cargo ameaçado, mas aumenta um pouco a pressão. Se ele não eventualmente perder a Recopa para o Lanús, aí as coisas já começam. A gente sabe como é o futebol brasileiro, sabe como é o torcedor do Flamengo, a obrigação que é do Flamengo sempre estar vencendo, e aí começa a jogar peso, né, nas outras competições. E no caso do Botafogo, a questão de você ter que jogar a pré-Libertadores, né, e o Botafogo lutou tanto no ano passado, foi um ano difícil, um ano de reconstrução, e aí você de repente ter que jogar tua força máxima numa disputa contra o Flamengo,
e depois ter problemas físicos, o que seria muito natural no jogo da altitude, não dá para saber. Assim, eu não sei qual, a gente não tem ainda qual é a escalação, e a partir das escalações a gente vai entender o que os treinadores estão esperando e projetando para esse confronto de estadual. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Jéssica? A gente faz projeções, né, em relação a prioridades de campeonatos, a gente fala isso todo ano. Só que em 2026 a gente começa a fazer isso mais cedo e a gente só consegue ver justamente uma hora antes da bola rolar, que é quando saem as escalações oficiais, principalmente falando desse clássico, né? E o Flamengo, o Botafogo tem um jogo contra o Potosí na altitude na quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Lanús na Argentina na quinta. É um dia a mais de preparação, mas eu acho que talvez seja a prioridade por ser um jogo valendo taça, né? A gente fala do Flamengo no Campeonato Carioca, o Flamengo não tratou o Carioca como prioridade, ele apenas mudou a rota para escapar de um quadrangular muito incômodo contra o rebaixamento e que aumentaria ainda mais. Eu fico até me perguntando em que momento seriam encaixados os jogos se o Flamengo tivesse ido para esse quadrangular contra o rebaixamento, porque são 6 datas. O Flamengo teria 6 datas, tem essa agora no Carioca garantida no fim de semana, mas enfim, talvez o Felipe Luiz observe com mais atenção a parte física desses jogadores. Vale lembrar que o jogo contra o Botafogo é no gramado sintético, isso muitas vezes também muda um pouco a escalação, alguns jogadores não se sentem tão confortáveis, olhando para esse jogo contra o Lanús fora de casa na Argentina, né? Bom, primeiro que, assim, eu não acho que tenha sido errado o Flamengo, ou qualquer outra equipe da Série A do Brasileirão não ver o estadual como prioridade, não ter visto o estadual como prioridade. A questão é que a pressão começa a vir da arquibancada porque os resultados são ruins e porque o Flamengo poderia ser rebaixado no estadual. Mas o que realmente impactaria no Flamengo ser rebaixado no estadual? Uma marca na história do Flamengo? E eu acho que o rebaixamento beirava o impossível, tá? O Flamengo Também iria para um acho. quadrangular onde ele é muito superior aos Mas outros aí ia ter times. que colocar os titulares para jogar. Pelo menos em alguns jogos para garantir uma pontuação tranquila, né? Aí atrapalharia o planejamento do Flamengo, assim, os clubes eu sei que isso não tem como fazer porque existe uma questão política, principalmente no caso da FERJ, é uma questão em contrato, né, que os clubes assinaram. No regulamento, né? No regulamento, para colocar seus times, seu time principal para jogar, né, depois das 3 primeiras rodadas. Então isso é um compromisso que os clubes assumiram com a federação, então é claro que os clubes têm que cumprir isso. Mas caso não houvesse essa cláusula, o estadual deveria ser um torneio de pré-temporada para as equipes da Série A. Para realmente ter uma temporada completa até final do ano, bem estruturada, bem pensada, com os times bem fisicamente, começando um Brasileirão bem fisicamente, o mundo ideal seria esse. Mas no Brasil isso é praticamente impossível, porque tem diversas questões, e principalmente políticas, para que isso não aconteça. Agora vamos lá, né? Em relação a essa disputa toda, eu vejo esse jogo, Botafogo e Flamengo, um jogo muito aberto de verdade. Porque embora a gente tenha de um lado um Flamengo que está com um elenco incrível, muito bom, como sempre, tem uma questão física que eu acho que ainda não está no melhor do Flamengo, até por conta desse início de temporada conturbado, e um Botafogo que tem um ataque muito veloz. Eu tô achando a defesa do Flamengo ainda distante daquilo que a gente sabe, especialmente em velocidade para conter os contra-ataques. E a gente sabe como o Flamengo gosta de ocupar o campo do adversário, e os gols que o Flamengo tem sofrido nesse início de temporada tem sido mais ou menos assim, com umas dificuldades defensivas de aguentar correr para trás, essa recomposição na hora que o adversário consegue pegar o Flamengo com essa linha muito alta. É algo que vai ser aprimorado com o andar da carruagem, mas nesse momento ainda a gente não viu, está na melhor forma física e técnica dessa linha defensiva do Flamengo. E eu acho que o Botafogo pode se prevalecer disso, pode se dar bem com isso, porque é um time que com essa ligação, não é ligação direta, mas com essa verticalidade, com essa objetividade de ataque, com jogadores capazes de fazer essa correria, digamos assim, e pressionar bastante o Flamengo nessa questão. Então eu vejo o jogo aberto nesse sentido. Claro que o Flamengo pode vencer, mas também tem uma possibilidade muito grande de o Botafogo vencer esse jogo. Agora depende muito quais vão ser os elencos, né, os times que vão a campo, tendo em vista esses compromissos da semana que vem. Acho o compromisso do Botafogo que esse compromisso impacta ainda mais na decisão da gestão, né, de priorizar algum jogo ou outro, porque jogar em Potosí é complicadíssimo. A logística é terrível, além da altitude, para chegar até lá exige muito esforço e uma logística bem complicada. Então acho que o Botafogo vai ficar um pouco mais atento nisso. E o Botafogo está vindo de vários clássicos seguidos, né? Sim. Vasco, Fluminense e agora Flamengo.
Acho que é isso. Né? Foram 2 contra o Fluminense, né? Porque teve o do Campeonato Carioca e o do Campeonato Brasileiro agora. São 4 derrotas seguidas. E vale contextualizar que em 2 dessas derrotas o Botafogo usou um time alternativo, porque já tinha uma classificação totalmente encaminhada no Carioca contra o Fluminense e contra o Vasco. Mas tem mais 2 derrotas no Brasileiro, contra o Fluminense e contra o Grêmio também. E jogos que desgastaram a equipe, né? Sim. Jogar clássico sempre desgasta mais do que qualquer outro jogo. Então tem isso também que deve estar na conta aí da comissão técnica. O Botafogo faz uma estratégia, né? Tem uma estratégia da questão da logística, né? A gente sabe que jogar em Potosí não é nada fácil. São quase 4.000 metros em relação ao nível do mar, então é uma altitude das maiores que a gente vê em competições. Tem que fazer uma parte boa do trajeto de carro, né? Sim, é uma das maiores que a gente vê em competições continentais. E o Botafogo já enviou alguns jogadores, o Martim Anselmi revelou isso na entrevista coletiva depois da derrota contra o Fluminense. Não são jogadores considerados titulares, mas são alguns jovens para terem essa adaptação à altitude, chegando lá alguns dias antes desse enfrentamento contra o Nacional Potosí. Eu tenho aqui os nomes, né? O Christian Loro, o Léo Link, o Gabriel Abdias, Cadu, Cauã Toledo, Cauã Cruz, Marquinhos, Bernardo Valim e o Wallace Davi. São jogadores que o Botafogo enviou previamente, né, para a Bolívia, para essa partida pela fase prévia da Libertadores. Lembrando que é só a segunda fase, o Botafogo avançando. Depois tem mais um enfrentamento antes da fase de grupos, então acho que é bem claro que esse confronto, não estou nem falando só desse jogo de ida, é mais importante para o Botafogo. Só que tem o outro lado também de jogar um clássico, né? De não perder mais um clássico nessa sequência. A gente já falou de 3 derrotas em clássico, isso pesa. Por mais que a gente saiba que a Libertadores é o principal objetivo do Botafogo, pelo menos nesse recorte de início de temporada, isso pode pesar no início de trabalho de um técnico, por exemplo, né, Gonza? Eu imagino, tomara que não pese, porque... Eu acho que no mundo ideal não deveria, né? Deveria, porque o Martim Anselmi está fazendo um trabalho bom, né? Nesse começo, está começando a achar mais rapidamente até do que eu imaginava, por ele ser a primeira vez que trabalha no futebol brasileiro, mas ele está achando um padrão. O Botafogo fez algumas boas partidas, especialmente contra o Cruzeiro na estreia do Brasileiro, fez um segundo tempo esplendoroso, né? Goleada de 4-0, não é fácil você fazer 4 gols no Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro não estando bem. Agora, exatamente o ponto é esse. Na teoria, no papel, ali no ar-condicionado, a prioridade seria a Libertadores, né? O peso da Libertadores com relação ao Campeonato Carioca não dá nem para você fazer comparação. Só que você vai jogar contra o Flamengo, que é o grande rival, que é o time de quem todo mundo quer vencer. E aí, se você perde o clássico, qualquer um dos dois que perca o clássico, aí entra a rede social, a torcida é movida à paixão. Então, isso faz com que você não possa simplesmente deixar um clássico de lado. É preciso um trabalho muito, né, uma sintonia ali muito fina da gestão, com o staff técnico, com os próprios jogadores, para saber que time escalar. Eu acho que o Botafogo, essa lista de jogadores que foram para a Bolívia, né, primeiro para Sucre, para depois chegar no dia em Potosí, dá um indicativo, porque são jogadores exatamente, que não tem nenhum jogador que teoricamente fosse do time titular, ou do melhor time do Botafogo. Isso pode dar uma indicação também de que o Anselmi está pretendendo colocar alguns desses jogadores principais no jogo de domingo diante do Flamengo. E, obviamente, aí dentro do que a Jéssica falou, o Botafogo o Flamengo é o melhor time, mas se o Botafogo botar o seu melhor time, é um time capaz de nesse momento, fazer frente a um Flamengo que está num momento, inclusive, não é só físico, um momento técnico ruim. O Flamengo está com problemas, inclusive na defesa, porque a bola está no meio de campo, o time está perdendo bolas que não costumava perder. E aí entra a Arrascaeta, entra o Léo Ortiz, que é um jogador que dá uma saída de bola, e que num lance que ele foi bem, ele botou o Cebolinha na cara do gol contra o Vitória para fazer o gol, mas ele tecnicamente está mal, Pedro está mal. Então, é um time que no papel é bom, mas do outro lado, você vê o Botafogo nas laterais, Vitinho, Marçal, Danilo, que está no meio campo, está gastando a bola, está jogando. O Danilo hoje não é um volante, é um meio campo. Ele joga em qualquer uma das posições, bate falta, quase que empatou um jogo que estava perdido, a gente está revendo aí, uma bola que ele coloca na trave. É um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Se você pega o Arthur, pega o Montoro, que é um jogador também de muito refino técnico, ou seja, o Botafogo tem
possibilidade de ganhar do Flamengo. Não é uma diferença assim tão grande, desde que o Botafogo bote força máxima. Então, enfim, temos que esperar ali uma hora antes para saber o que vai acontecer, ver de que maneira o Botafogo vai encarar esse clássico. Domingo às 4h30 teremos as escalações confirmadas, porque a bola rola às 5h30 no Newton Santos para esse jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Mengão contra a equipe do Botafogo pelas quartas de finais do Campeonato Carioca. A partida será neste domingo às 17h30 lá no Newton Santos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Botafogo, e aí está o Campeonato Carioca e também o Brasileirão, vem numa sequência de 4 derrotas consecutivas. Desses 5 jogos, venceu apenas um, ou seja, o Botafogo vem numa fase e num momento muito ruim para esse confronto contra o Mengão. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos entre Flamengo e a equipe do Botafogo. São 2 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Botafogo e um empate. No último confronto que fizeram na temporada passada pelo Brasileirão, o Flamengo venceu a equipe do Botafogo jogando lá no tapetinho deles pelo placar de 3-0. Enfim, vamos ver como o Felipe Luiz aí vai preparar esse time, até porque no próximo meio de semana tem a primeira partida da Recopa Sul-Americana. Além disso, a equipe do Botafogo também tem a pré-Libertadores, onde vão jogar na Bolívia, na altitude. Então, ambas as equipes podem jogar meio desfalcados, mas é jogo único. O Flamengo tem um elenco muito bom e tem grande chance sim de se classificar para as semifinais do Cariocão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!